Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, a psicóloga Kátia Falcone, que é voluntária do Alcoólicos Anônimos em Pernambuco. Obrigada, Kátia. Olá, gente. Olá, Clarissa. É tão importante a gente estar aqui para falar sobre um tema tão específico, tão especial, que é alcoolismo e o trabalho belíssimo que Alcoólicos Anônimos realiza. Vamos lá. E para tornar essa nossa conversa mais acessível, para que mais gente se sinta convidados a acompanhar o nosso bate-papo, eu vou me audiodescrever e vou convidar você a fazer o mesmo. Ok. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, tenho o rosto redondo, uso óculos e estou vestindo uma camisa estampada nas cores branco e azul. Eu sou uma mulher de 58 anos, sou branca também, meus cabelos são curtos e não estão grisalhos nesse momento, estão meio vermelhinhos. A minha blusa veio combinando com a de Clarice, é azul também, azul e preta, com uns tons dourados. Eu também uso óculos. Vamos lá, eu queria começar perguntando o que é, né, o Alcoólicos Anônimos? Como é que surgiu essa instituição? Onde surgiu? Há quanto tempo? Como é que chegou no Brasil e como é que chegou aqui em Pernambuco? Eu acho que é muito importante que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o AA, porque acho que a grande maioria tem uma impressão semelhante à que eu tinha também, antes de conhecer profundamente, de que seria só aquela salinha com umas 2, 3 pessoas já de idade avançada, que não queriam mais beber ou que não podiam mais beber. Eu tinha essa impressão de que era um grupinho, uma salinha ali. Mas Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial. Está presente em vários países, em todos os continentes. Aqui no Brasil, nós temos Alcoólicos Anônimos em diversos, eu diria em todos os estados do Brasil. Estamos aqui há mais de 80 anos, 88 anos no Brasil e 60 anos em Pernambuco. E nasceu nos Estados Unidos, nasceu através de uma conversa entre 2 homens, um médico e um homem que trabalhava na Bolsa de Valores, e perceberam que quando conversavam sobre os seus problemas de alcoolismo, quando um falava para o outro, quando um ouvia o outro, alguma coisa acontecia que eles se fortaleciam ainda mais. E eles não bebiam. E aí foram percebendo que levar essa oportunidade a outros alcoólicos seria importante para eles e para quem também sofria com o alcoolismo. Então, lá nos Estados Unidos foi surgindo aos poucos e depois foi se estruturando como uma irmandade mundial. Certo. Muito interessante. E sobre o alcoolismo propriamente dito, é uma doença? O que é que é? Se é uma doença, quando passou a ser considerado uma doença? E então tem uma cura, tem um tratamento? Queria que a senhora explicasse mais para a gente, por favor. O alcoolismo é uma doença. Está categorizado no CID, né? O código do CID, do Catálogo Internacional das Doenças, é o F10. São os problemas relacionados ao álcool. Trata-se dos transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso abusivo do álcool. E aí existem alguns critérios para a gente, enquanto profissional, para a gente diagnosticar. Alguns desses critérios, né, diagnósticos giram em torno da obsessão e da compulsão. Então, se caracteriza, a gente fala de uma pessoa que tem um problema com bebida, quando essa pessoa, por exemplo, tem uma dificuldade para evitar o primeiro gole ou para controlar o uso da bebida. Então, começa a beber e não consegue parar. Um outro critério que se leva em consideração é a tolerância. O que é isso? O organismo ele vai se acostumando com a quantidade de bebida, a quantidade de álcool que está sendo ingerido, e a pessoa passa a precisar cada vez mais, uma quantidade ainda maior, para conseguir atingir o seu objetivo.
Um outro aspecto é a síndrome de abstinência. Quando interrompido o uso do álcool, existem sintomas fisiológicos e também emocionais e comportamentais que caracterizam essa síndrome de abstinência. Outros critérios que a gente pode observar é principalmente quando aquela pessoa começa a restringir os seus hábitos, restringir os locais que ele frequenta, as atividades, o seu lazer, as suas relações, né? Tudo gira em torno do álcool. Então, para eu ir para uma festa, eu só vou se tem bebida. Se for uma festa infantil que não tem bebida alcoólica, eu não vou. Quando eu penso em ir a uma praia, eu penso logo na bebida que eu vou tomar. E algumas pessoas entendem isso como um uso habitual, simplesmente um uso recreativo. Pode ser, mas pode também não ser. Quando esse uso começa a trazer muitos problemas sérios, seja de comportamento, seja nos seus relacionamentos, quando esse uso traz problemas financeiros, problemas fisiológicos, e quando se percebe essa dificuldade de frear, ou seja, eu preciso beber para eu me sentir bem, tudo que eu faço precisa estar regido pelo álcool, aí a gente já precisa ligar o sinal de alerta, porque tem, no mínimo, um uso abusivo, mas com certeza pode se desenvolver para uma dependência alcoólica, que é uma doença crônica, ou seja, afeta todas as áreas da vida, é uma doença que tende a se agravar, que não tem cura conhecida, que permanece, né, atingindo essa pessoa por várias fases da sua vida, não só as várias áreas, mas durante muitos anos da sua vida. E essa doença crônica, ela pode levar a pessoa realmente a um quadro seríssimo, inclusive de morte. Muito, muito interessante, né? Encarar dessa forma, prestar atenção nessas questões que a senhora levantou. Uhum. Sobre a tolerância que a senhora falou aí, assim, tem que beber cada vez uma quantidade maior Sim. de álcool para chegar no seu objetivo. Eu não entendo, eu queria que a senhora falasse melhor. Como assim, seu objetivo? Beber para se sentir bem. Por que é? É um mesmo motivo que leva as pessoas a beber? São motivos diferentes? Eu pergunto porque quando para prestar atenção, vê que tem homens, mulheres, gente mais velha, gente mais nova, em classes sociais distintas, como se essa doença atingisse muita gente em contextos muito diferentes, assim. Como é que atinge um sujeito especificamente, né? Por que as pessoas bebem? O que é esse objetivo? Como é beber para se sentir bem? Sim. Eu acho muito interessante, a gente precisa acrescentar que o alcoolismo é uma doença, mas é uma doença multifacetada. É uma doença que tem diversas causas, é multicausal. A gente não pode dizer que o que levou uma pessoa a beber é a mesma razão que levou outra pessoa a beber, e não existe uma razão só. Então, a gente conta aí com o ambiente que essa pessoa vive. Quando eu estou falando do ambiente, eu estou falando desde a infância, principalmente no ambiente, no momento da infância, né? Então, se eu tenho uma família muito conflituosa, relações familiares conflituosas, às vezes dentro da própria família de origem, já existe um uso abusivo do álcool. E eu gosto de falar dessa coisa do uso abusivo porque a gente vive numa sociedade que estimula o uso do álcool, né? E a gente vive, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura de que principalmente os homens precisam beber, senão não são homens. E aí, desde a infância, desde a adolescência, esse garoto, ele é estimulado a beber para fazer parte de um grupo, para fazer parte desse grupo familiar, depois do grupo de amigos, do grupo de homens considerados fortes, másculos. Então, existe toda uma fantasia, toda uma cultura que incentiva o uso da bebida. Isso é um dos fatores. É um dos fatores. Então, a gente tem que considerar famílias, às vezes famílias conflituosas, às vezes famílias que não existe um conflito anunciado, mas existe uma ausência de afeto. A comunicação, ela é prejudicada nessa família. Existe também, claro, algumas pesquisas mostram que existe uma característica fisiológica, genética, e se fala numa herança genética, né? Então, é muito comum a gente encontrar pessoas alcoólicas numa família onde pais, avós ou tios
também tem problema com bebida. Também esse é um outro fator que a gente precisa considerar. E considerar também o fator de temperamento, a personalidade de cada pessoa. Quando eu falo nessa coisa do objetivo, geralmente, quem começa a beber, todos nós, quem vai beber, a gente não vai beber para se matar ou para se prejudicar. Todo mundo, quando pensa em beber, pensa em relaxar, pensa em se sentir bem, pensa em se divertir, pensa em interagir mais com as pessoas, né? Já que também na nossa cultura a questão do álcool ela é vista como fundamental para a socialização. Eu digo vista como porque ela não é fundamental para a socialização, né? Mas tem esse significado de socialização. Quando se fala, por exemplo, agora no final de ano, né? Quando a gente fala das confraternizações / bebedeiras, né? A grande maioria das confraternizações termina num uso, muitas vezes, abusivo de bebida. Então, as pessoas não buscam a confusão, as pessoas buscam a diversão. Esse é o objetivo. Porém, o próprio corpo, à medida que você vai bebendo sistematicamente, o organismo ele vai pedindo mais, cada vez mais, uma quantidade maior. Então, quem bebia uma cervejinha, para conseguir relaxar, digamos assim, interagir, vai precisar de uma quantidade maior com o passar do tempo, né? O organismo vai pedindo uma quantidade maior para que a pessoa se sinta relaxada, se consiga interagir, né? E aí é importante a gente dizer que algumas pessoas dizem, mas eu bebo socialmente, eu bebo, não faço mal a ninguém, eu bebo, me divirto, todo mundo ri, eu sou agradável. Às vezes acontece uma discussão, mas que poderia acontecer se eu não bebesse. Não é verdade. Porque quando qualquer pessoa bebe, a sua censura, eu estou falando aí a nível neurológico, eu estou falando a nível também emocional, comportamental, a sua capacidade de interromper alguns impulsos, de conter alguns impulsos, inclusive impulsos agressivos, começa a ficar diminuída. E aí a pessoa começa a não ter uma capacidade de controlar o seu comportamento de uma forma que, se estivesse sóbrio, conseguiria, né? Então, a gente precisa levar em consideração que o uso, para qualquer pessoa, o uso da bebida diminui essa censura, diminui esse freio e estimula um acelerador aí, né? Então, algumas pessoas ficam mais eufóricas, principalmente no início, né, do uso da bebida, as pessoas tendem a ficar mais eufóricas, mais alegrinhas, mas com o passar do tempo elas começam a apresentar outros sintomas, porque o álcool é uma droga depressora, né? E aí depressora do sistema nervoso central, e aí a pessoa começa a ficar com uma fala mais retardada, o andar mais cambaleante, o seu sistema nervoso começa a funcionar em câmera lenta. E isso vai prejudicar também o seu comportamento e seus relacionamentos. Por isso que se diz, né? Se beber, não dirija, porque você não tem os mesmos reflexos quando você bebe. Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, Sim. A senhora me falou dos efeitos na família da pessoa alcoólica. No companheiro, na companheira, nos filhos, em quem convive intimamente com uma pessoa dependente do álcool. Sim. A senhora falou em codependência. Eu queria que a senhora explicasse melhor esse conceito para a gente, por favor. Tudo começou a ser visto com maior cuidado, né, quando lá nos Estados Unidos os dois fundadores iniciais de Alcoólicos Anônimos começaram a se reunir com outras pessoas, na grande maioria homens, para exercitar esse apoio, essa ajuda mútua, né, que a gente encontra em Alcoólicos Anônimos, que é ouvir o outro, que é se posicionar em relação ao outro, partilhar as suas dificuldades e também as mudanças que estão acontecendo na sua vida. E aí foi criado algumas sugestões, algumas orientações que hoje se chama de Programa de Recuperação de 12 Passos. São 12 sugestões, 12 orientações que funcionam não só para quem tem problemas com bebida, mas para qualquer pessoa que tenha qualquer outro tipo, inclusive, de dependência. Tanto é que o programa 12 Passos ele é utilizado em narcóticos anônimos, além de alcoólicos anônimos, é utilizado em narcóticos anônimos, em comedores compulsivos anônimos, jogadores compulsivos anônimos. Então, usa o programa de 12 Passos, que são essas orientações. Aí,
as esposas desses primeiros membros de AA começaram a perceber que eles estavam se sentindo mais relaxados, mais tranquilos, mais equilibrados, mais felizes, mas elas estavam ainda muito irritadas, emocionalmente muito abaladas e muito aborrecidas. Foi quando elas pediram o consentimento para usar esse programa de 12 passos para elas também, para ver se funcionava, se ajudava. E aí surgiu, algum tempo depois, né? Alguns anos depois, surgiu, além da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, surgiu uma associação para familiares e amigos de alcoólicos, que é chamada Al-Anon. O Al-Anon também, essa associação, ela é conhecida, ela está presente no mundo inteiro. Aqui no Brasil também, aqui em Pernambuco, a gente encontra reuniões tanto online como presenciais também para essas pessoas, porque o alcoolismo ela é uma doença, e é uma doença que afeta relacionamentos e afeta emocionalmente e, às vezes, fisiologicamente também os familiares e as pessoas que estão próximas desse alcoólico. As pessoas começam a ficar também perturbadas, também começam a ficar emocionalmente abaladas. Eu diria, inclusive, que o programa de 12 Passos e o Al-Anon pode ajudar muito alguns profissionais que trabalham especificamente com essa questão, para que a gente possa, enquanto profissional, perceber, que foi o que aconteceu comigo, né? Perceber o quanto a gente precisa também admitir a nossa impotência em relação a algumas situações e em relação ao alcoolismo do outro, né? A gente precisa perceber quais são os nossos limites e qual é o nosso potencial também enquanto profissional. Sobre os 12 passos, tem gente até que não sabe mais detalhadamente como é que funciona o AA, a dinâmica do AA, mas já ouviu falar nos 12 passos. Sim. O que são esses 12 passos? Quais são esses 12 passos? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Os 12 passos, como eu disse, são 12 sugestões, 12 orientações, porque nada é forçado em Alcoólicos Anônimos, é tudo sugerido, né? O primeiro passo é fundamental. Trata-se de você admitir sua impotência perante o álcool. E admitir também que a sua vida perdeu o controle, que a sua vida está totalmente desorganizada. Isso é muito importante. Algumas pessoas dizem assim, mas quando que ele vai parar de beber? Quando ele conseguir, primeiramente, quando ele conseguir admitir que perdeu para a bebida, que perdeu para o álcool. Quando conseguir perceber, aceitar que ele não pode tomar um gole que seja, porque o seu sistema nervoso, o seu organismo já começa a funcionar de uma maneira diferente e o seu pensamento também já toma outro curso. Então, este é o primeiro passo. Perdão. O segundo e terceiro passo, como o programa 12 Passos, é um programa que também que é um programa espiritual, tem um cunho não religioso, mas de relacionamento, não é? Desenvolvimento dessa espiritualidade, de acordo como cada um percebe, se sente dentro da sua religião, ou mesmo as pessoas que não têm religião, ou mesmo aquelas pessoas que nem acreditam em Deus, mas o programa fala de um poder superior. O segundo e o terceiro passo vai falar desse poder superior. Esse poder superior, a princípio, pode ser o próprio grupo, pode ser a psicóloga, pode ser o psiquiatra, pode ser sua família. É um poder que tem, naquele momento, uma capacidade emocional e mental mais equilibrada que a do alcoólico, não é? Então, a gente tem aí primeiro, segundo, terceiro passo. No primeiro passo, você admite que você não dá conta daquilo, que você é impotente. No segundo passo, você admite que existe um poder superior a você que pode lhe ajudar nisso tudo. E no terceiro passo, você faz a sua parte e entrega nas mãos do poder superior esse comando, não é? O quarto e o quinto passo vai falar de um inventário moral, que é uma espécie de autobiografia, que é olhar para a sua vida desde da infância, perceber os seus comportamentos e perceber também os seus sentimentos, seus relacionamentos, como é que isso tudo veio se manifestando, levando essa pessoa até o encontro com o álcool e a dependência alcoólica. Esse é o quarto e o quinto passo. Sexto e sétimo permanece nessa questão, focando nessas questões de características de personalidade e relação com o poder superior. O oitavo e o nono passo dizem respeito a uma lista das pessoas que, de alguma forma, aquele alcoólico prejudicou
quando estava na sua ativa, no uso do álcool, né? Então, de posse dessa lista, dessas pessoas, eu começo a fazer reparações. Eu começo a voltar a esses relacionamentos, melhorando a qualidade desses vínculos, fazendo essas reparações. O 10º passo diz respeito a um inventário diário. Então, o que é isso? Você já pensou sobre a sua vida, você já escreveu sobre a sua vida, você já olhou sobre a sua vida, mas você precisa continuar fazendo isso diariamente, né? Não adianta só você cortar a grama uma vez, você tem que estar sempre aparando a grama, senão a grama vai crescer. Então, diariamente, é importante que você se inventarie, é importante que você olhe para o seu dia, o que é que fiz hoje, como é que eu agi, que sentimentos eu tive hoje, como foi que a minha doença se manifestou hoje, como eu lidei com a programação hoje, né? Então, esse é o 10º passo. O 11º diz respeito à oração e à meditação. E o 12º passo diz respeito a levar a mensagem àquelas pessoas que ainda sofrem com o alcoolismo. Então, do mesmo jeito que esse programa me beneficiou, eu levo essa mensagem de esperança para pessoas que estão sofrendo no alcoolismo. Muito interessante, muito interessante. E sobre a questão do anonimato, Alcoólicos Anônimos, por que é tão fundamental preservar a identidade das pessoas que participam? Tem várias razões para isso. Uma delas é a mais simples, inclusive. Algumas pessoas elas sentem vergonha de admitir que tem um problema com álcool e de pedir ajuda também, não é? É preciso guardar esse anonimato para que as pessoas elas se sintam à vontade para pedir ajuda, para frequentar os grupos, tendo a certeza de que o que ela diz lá e a presença dela naquela reunião não vai virar notícia, né? Então, uma orientação que a gente dá dentro das reuniões é: quem você vê aqui, o que você ouve aqui, quando você sair daqui, deixe que fique aqui. Para que a gente possa respeitar e essa pessoa ela possa voltar com confiança, falar das suas dificuldades, tendo confiança naquele grupo. E uma outra razão também muito importante é para que preservar a imagem de Alcoólicos Anônimos, porque algumas pessoas elas podem começar a divulgar, né, porque cada um pode quebrar o seu anonimato. E ela pode começar a dizer, eu sou de Alcoólicos Anônimos, e dizer em televisão, e dizer em todo lugar, e daqui a pouco essa pessoa pode recair, porque as recaídas elas são compreensíveis, elas são esperadas até, né? E essa pessoa recaindo pode, digamos, sujar a imagem de Alcoólicos Anônimos, porque as pessoas podem confundir o ser humano, que é falho e que recai, com a irmandade, com a instituição que tem um outro propósito, né? Então, é importante que a gente possa manter esse anonimato para preservar e manter funcionando Alcoólicos Anônimos em todo o mundo. As pessoas que estão acompanhando o nosso programa, Sim. que por acaso se interessarem, que quiserem participar de uma reunião do AA, como é que funciona uma reunião? Como é que é a dinâmica de acolhimento? E quais são os canais de contato do AA Pernambuco? Okay. Tem um canal que é muito simples. Tem uma coisa que é muito simples, a Alcoólicos Anônimos ele está em todas as comunidades praticamente, então perto da sua casa você vai encontrar um grupo. Mas caso você não queira participar daquele grupo, se sinta constrangido, não queira encontrar pessoas conhecidas, não quero que as pessoas me vejam entrando no grupo, você entra no Google, você entra na internet através do Google e você coloca lá alcoolismo, ou botar Alcoólicos Anônimos, e você vai ser direcionado para um grupo de pessoas voluntárias que vão entrar em contato telefônico com você. Essa é uma possibilidade. Tem um site. Isso. Tem o site, e tem o site de Alcoólicos Anônimos, né? E aa.org.br, e tem essa possibilidade de ir no Google mesmo, na busca. No site de busca, você coloca lá o nome alcoolismo, Alcoólicos Anônimos, e você vai ser direcionado para esse grupo que vai entrar, alguém vai entrar em contato com você, né, através do telefone também de Alcoólicos Anônimos, né, e através dos profissionais que conhecem também Alcoólicos Anônimos, que podem encaminhar. É muito simples. O trabalho dentro da reunião, dentro do grupo, é muito simples. Existe um espaço como eu falei agora há pouco, do 11º passo, onde a gente faz uma oração inicialmente. Depois
franqueado a palavra para as partilhas. As pessoas falam sobre si, não falam sobre o outro. Estão lá para cada um falar sobre as suas dificuldades e as suas conquistas. Então, esse espaço de troca e esse espaço de identificação, porque esse trabalho grupal ele é muito importante. Ele é visto dentro da psicologia, né, como um trabalho de ponto. O trabalho grupal, a proposta grupal, ela ajuda bastante na superação de diversos aspectos, né, diversas sintomatologias e diversos grupos. Por exemplo, quando a gente está falando de uma terapia individual e uma terapia em grupo, a gente sabe que na terapia em grupo, os insights, né, as identificações com o outro, quando eu escuto o outro falando sobre o seu problema, mexe comigo diretamente e às vezes fica muito mais fácil, mais rápido de perceber o meu problema quando eu escuto o outro falando. E isso acontece dentro de Alcoólicos Anônimos. Tem uma questão que eu gosto muito de falar, acho extremamente importante, né? Existe também nos grupos, alguns grupos de Alcoólicos Anônimos, eles reservam um horário, um dia e um horário específico para o que a gente chama de reuniões de propósito especial. E essas reuniões de propósito especial, elas oferecem um espaço mais privativo para alguns grupos. Por exemplo, o grupo de mulheres. Como em Alcoólicos Anônimos existe uma quantidade maior de homens, né, como membros, então existem as reuniões de propósito especial feminino. E aí, nesses encontros, nessas reuniões, só mulheres participam e elas podem se sentir à vontade para falar das suas intimidades, das suas questões, que num grupo misto não se sentiria muito à vontade para falar. Joia. A gente conversou com a psicóloga Kátia Falcone, que é voluntária do Alcoólicos Anônimos Pernambuco. Queria agradecer a sua presença aqui, doutora Kátia. Muito obrigada. Nós agradecemos. Na segunda parte do Fala Alep de hoje, a gente vai acompanhar o depoimento de um integrante do AA Pernambuco. Para preservar o anonimato dessa pessoa, a gente vai desfocar a imagem do rosto e vai usar um efeito na edição para distorção da voz. Vamos acompanhar. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Se você puder, por favor, compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua vida, do momento em que você percebeu que tinha um problema, que tinha um comportamento dependente da bebida, como é que foi procurar a instituição, o AA, como é que foi o seu processo no Alcoólicos Anônimos e como é que é a sua vida hoje. Veja, é bom a gente ressaltar logo de início que nós estamos falando de uma doença extremamente complicada e difícil de ser percebida para qualquer pessoa, especialmente para quem é o seu portador. Ou seja, para a pessoa que bebe, ela tem muita dificuldade de perceber a evolução da sua própria doença, porque faz parte da característica do alcoolismo a negação. Eu comecei a beber muito novo. Eu comecei a beber praticamente que ainda criança, no final da minha infância, 10, 12 anos. Porque eu vivia num ambiente muito propício em relação ao consumo de bebida, existia muita facilidade na minha família, o pessoal bebia. E eu vivia no meio ali, né? E aí eu comecei a beber muito cedo e em pouco tempo eu comecei a ter situações que caracterizavam necessariamente o alcoolismo. Só que isso era imperceptível tanto para mim, como também para os familiares. Ou seja, era tudo muito graça, tudo muita alegria, esse menino é assim mesmo. Só que a idade foi chegando, né? A maturidade foi chegando e eu fui começando a ter algumas complicações do ponto de vista comportamental por conta da minha maneira de beber. Ou seja, na fase da minha adolescência, eu desenvolvi a doença. Eu cheguei na maioridade já alcoólico. Eu estou te falando isso, mas essa visão eu tive depois, né? Porque no momento, naquele período, realmente eu não tinha nenhuma noção assim do que estava acontecendo. E os problemas começaram a surgir, o comportamento se modificando, e eu levando a minha vida como se nada estivesse acontecendo e sempre responsabilizando pelos meus problemas alguém ou alguma coisa. Ou seja, eu não assumia o que estava fazendo, eu não relacionava
os meus prejuízos à bebida alcoólica, ou a minha maneira de beber. E assim eu comecei, de certo modo, a defender, entre aspas, um comportamento completamente anormal. Só que teve alguns agravantes aí nesse intervalo. Por quê? Porque eu casei com 21 anos, eu encontrei uma mulher com 19 anos, e nós casamos com 21. E com 21 anos ainda, eu fui pai. E aí nasceu minha primeira filha, isso em 85. E eu, logo depois, tive uma segunda filha. E as coisas começaram a se complicar no relacionamento, por conta da minha maneira de beber, que eu tentava controlar e não conseguia, porque a fase da festa já estava acabando. Aquela fase da alegria, da turma, da galera, das noitadas, de todo aquele processo de divertimento, sabe? Muitas vezes totalmente inadequado, mas que estava ligando para nada. Essa fase começou a ficar um pouco mais distante e eu comecei a ter responsabilidades com a família. E nessa responsabilidade com a família, eu comecei a tentar beber de maneira controlada. Eu não tinha noção e eu não tinha como fazer isso, porque o processo da dependência já estava instalado. E o processo de degradação em todos os sentidos, moral, sabe, emocional, também estava muito confuso, muito deturpado. E com 25 anos eu estava tendo assim delírios, alucinações, sabe? Eu trabalhava numa empresa de grande porte, uma empresa financeira, só que eu estava travado na empresa, eu não tinha espaço, mas eu estava trabalhando, de qualquer maneira eu estava. Então eu tinha assim como manter a família. De certo modo eu tinha como manter. Mas todo esse processo ficou comprometido. Porque a doença, o alcoolismo, ela começou a consumir tudo. E eu fiquei praticamente dependendo do salário da minha mulher. Então, para pagar uma conta de luz, tinha que ser ela. O meu dinheiro não dava para absolutamente nada. E aí foram vários problemas, né? Porque aí o casamento começou a ter uma dificuldade muito grande de relacionamento. As meninas, teve algum momento que elas tinham medo de mim, né? Porque quando eu chegava embriagada, elas corriam com medo, né? Tudo pequenininha. E a mulher também assim, foi se desiludindo com toda aquela situação. E eu comecei a ter delírio, comecei a ter alucinações, e, sabe? Aí procurei tratamento, mas quando começava, mas não dava continuidade. Não assumia de jeito nenhum a minha condição de doente alcoólico. Até que um tio de minha esposa, que morava, ele já faleceu, ele morava numa cidade do interior. Ela sempre falava com ele sobre o meu comportamento, ele já sabia do AA, ele já era membro do AA. E aí, num determinado momento, ele veio a Recife e me procurou, falou comigo. Nessa época eu estava com 25 anos de idade. E quando ele tocou no assunto, eu fiquei assim, digamos que até que agressivo, né? Fiquei revoltado, fiquei me sentindo ofendido porque ele me chamou de alcoólatra. Ele não tinha me chamado, mas eu interpretei que ele estava chamando pelas palavras dele. E aí eu me senti ofendido e cortei a relação e fiz aquele barulho. E não quis mais conversa. Durou mais 2 anos. O meu alcoolismo se agravou assim, suicídio, nesses 2 anos, até os 27 anos. 27 anos de idade, dia 31 de julho de 1990, foi o dia que eu ingressei no AA. Foi o dia que eu assisti a reunião pela primeira vez. Veja, esse tio de minha esposa, 2 anos depois, eu que procurei ele para pedir ajuda. Ele falou uma vez, eu fiquei revoltado, 2 anos depois eu mesmo procurei, pedindo ajuda, e ele me encaminhou para o AA. Nesse momento eu estava de uma maneira resumida, eu estava com a agiota me perseguindo, eu estava com a minha demissão programada pela empresa, a diretoria já estava planejando a minha saída, eu estava com o casamento completamente desfacelado, não tinha mais relação, assim, condição de continuar. A mulher, inclusive, se preparou para ir embora, ela estava com mala pronta, mala literalmente falando, caixa de brinquedo das meninas, na sala, já pronta para ir embora. Eu estava totalmente desmoralizado, desacreditado em todos os sentidos.
E eu não tinha nenhum tipo de recurso para me defender. Eu não tinha álibi, eu não tinha conversa, eu não tinha o que dizer. E aí eu procurei esse tio da minha esposa e ele me indicou, sabia da minha prepotência, de toda a minha arrogância, todo o meu defeito, aquelas coisas assim, que isso é uma coisa muito forte na vida de um alcoólico. Quando ele desenvolve a doença, ele desenvolve todo tipo de defeito de caráter. E aí eu recebi apenas assim, ó. Ele falou, comigo foi assim, né? Contou um pouquinho da história dele. E se você quiser ir pro AA, o endereço é esse. Aí ele me deu o endereço do escritório dos Alcoólicos Anônimos em Recife. Por coincidência, era perto do meu trabalho. Eu fui até esse escritório, no horário de almoço. E aí uma pessoa me recebeu, anônima, né? A gente marcou e aí eu fui para a reunião nesse dia, 31 de julho de 1990. A minha intenção, na verdade, não era parar de beber, por incrível que pareça. A minha intenção era deixar a poeira sentar, passar aquela crise, aquela fase difícil, que estava tudo muito difícil. E aí eu retomava a minha bebida 2 ou 3 meses depois. Eu ficava no ar, eu ia me esconder um pouquinho no ar, ia me juntar com esses caras aí, essa turma aí dizem que eles não bebem, né? E aí eu fui, sem ter noção do que se tratava, mas eu fui. E aí, veja, aconteceu uma coisa que até é difícil de explicar. Pela primeira vez eu me vi, eu me deparei com a minha própria verdade a partir da experiência do outro. Eu entrei na sala, fui muito bem recebido. Eu não era bem recebido em lugar nenhum, mas no ar eu fui bem recebido. Me ofereceram um cafezinho, eu fiquei muito desconfiado com aquele café. Mas me ofereceram um cafezinho. Eu não tomava café, mas aí eu tomei. E eu vi, assim, um colega, uma pessoa falando, se você está vindo pela primeira vez. Eu disse sim. Eu falei, olha, fica à vontade aí, viu? Fique à vontade. Aqui você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir. Escute aí o que a pessoa vai dizer. Tire suas conclusões. Procure ser bem honesto com você mesmo. E qualquer decisão que for tomada aqui, ela é de sua responsabilidade. A gente não vai interferir em nada, porque a gente não dá conselho. E a gente não faz nenhum tipo de aliciamento. Isso aqui é uma reunião. Aí o que acontece? Eu assisti a reunião. E aí eu me vi. Eu vi a experiência do que estava acontecendo na minha vida a partir do depoimento do outro. E eu comecei a perceber que naquele dia estava surgindo ali uma possibilidade de mudança verdadeira. A ideia de passar 3 meses, ela começou a se dissolver a partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões. E eu comecei a perceber que ficar sóbrio era alguma coisa que podia trazer alguma coisa de bom para mim. Nessa hora eu não estava pensando em mulher, nem filho, nem emprego, nem ninguém. Eu não estava pensando em nada. Eu estava pensando que eu já tinha perdido tudo e que eu precisava me recompor de alguma forma. E foi isso que eu pensei. Eu vou ficar sem beber e vou tentar melhorar a minha maneira de viver. Bom, foquei nesse ponto, frequentando as reuniões. Eu comecei a conhecer um programa de recuperação, os 12 Passos, e comecei a tratar da única pessoa que eu podia tratar, na verdade, que era eu mesmo. Eu comecei a cuidar do meu comportamento. Eu comecei a rever os valores, que estavam todos invertidos. Eu estava valorizando aquilo que era desprezível e estava desprezando aquilo que era realmente o valor da minha vida. Minha família, minha esposa, eu mesmo. Então, o que é que acontece? Eu comecei a reconstruir a partir de um programa sugerido. Ninguém me cobrando nada, inclusive não cobrava nem a minha presença. Eu podia ir ou não ir. Ninguém estava incomodado com a minha presença, a minha frequência. Nada, só estavam lá. E dizendo, olha, a gente está aqui todo dia. Se você quiser vir, não tem problema. Veja, a recuperação em relação aos relacionamentos no meu entorno, esposa, filhos e família, minha sogra, elas foram acontecendo, se restabelecendo a partir da minha mudança. Então eu não fui atrás de ninguém, né? Eu comecei a mudar, eu fui atrás de mim mesmo. E eu fui conseguindo atrair as pessoas. A minha mulher que estava com a mala pronta já não mexeu mais, né? Nem acrescentou, nem tirou. Por um tempo e depois começou desfazendo. E ela começou me perguntando algumas coisas e eu sempre
com muito cuidado. Tratei tudo que era possível para que ela fosse até uma sala de aula nono, que aí era o grupo da família. E a gente começou a se conhecer. Parecia um namoro. Eu me sentia estranho, porque eu estava vivendo sem o álcool pela primeira vez na minha vida, praticamente. E ela se sentia estranha também, porque ela estava conhecendo uma pessoa que ela nunca tinha visto. Então a gente teve que se reconstruir nesse relacionamento. E as meninas começaram a se aproximar e eu comecei a me fazer presente mais em casa. Comecei a olhar mais para os detalhes. E comecei assim a recompor a minha profissão, resgatar o meu espaço. Eu tive que pedir uma transferência, forcei uma transferência para poder mudar de ambiente, porque a desmoralização era total. Consegui. E aí eu comecei a me refazer do ponto de vista profissional e comecei a reconstruir a relação que eu praticamente tinha perdido com a minha família. E, consequentemente, minha sogra, meus cunhados, minha mãe, né, meus irmãos. Comecei a me livrar dos agiotas, né? E comecei a ter cuidado com o meu comportamento e comecei a fazer uma espécie de inventário moral. Eu assumi efetivamente, verdadeiramente, a minha doença. Eu sou um alcoólico e sou até hoje, porque essa doença é incurável. Então, embora ela possa ser tratada, é o que eu estou fazendo, né? Um tratamento permanente, né? Dia a dia. Então, o que acontece? Eu comecei a rever toda a minha condição como cidadão, como pessoa. E aí eu comecei a ver os defeitos, meus defeitos, comecei a corrigi-los, comecei a pedir desculpas, comecei a fazer as reparações que eu precisava fazer. Eu comecei a resgatar situações que praticamente tinham sido perdidas. Algumas situações, numa situação irreversível, eu simplesmente aceitei a derrota, a perda, né? Eu comecei a tratar das minhas impotências perante muita coisa. A gente tem uma impotência perante o álcool. Isso é o estopim, assim, é o gatilho, né, do desastre. É o primeiro gole. Isso aí eu me livrei, mas tem outras impotências. Tem as impotências, assim, dos comportamentos, né? Coisas, de sentimentos que às vezes eu não sabia conduzir. Então eu comecei a perceber das minhas fragilidades, das minhas impotências, das minhas dificuldades. E comecei a cuidar daquilo que eu podia fazer, dentro do meu limite, da minha capacidade, do limite da minha capacidade. Então eu comecei a cuidar daquilo que eu podia realmente fazer. Como é que é a tua vida hoje? Olha, veja, eu estou com 34 anos de sobriedade. Parabéns. Então isso aí é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Durante esse tempo, esse processo de reconstrução, ele vem acontecendo durante todo esse tempo. Houve um período muito difícil no começo, mas depois ele foi se estabilizando, porque eu fui me ambientando melhor comigo mesmo, com o meu programa de recuperação, com a minha participação na Irmandade, o meu envolvimento com a ajuda mútua, né? Aquela coisa de levar as informações para as pessoas. Então, eu reconstruí a minha vida profissional, eu me aposentei, inclusive, por tempo de contribuição, né? E aí eu conduzi assim, a educação das minhas meninas, isso para mim foi um presente de Deus, né? Eu mantive um relacionamento, a gente está com mais de 40 anos juntos. Que legal. As minhas filhas, uma das minhas filhas tem 2 crianças, que são os meus netos, né? E aí eu comecei a ter, assim, estabeleci uma vida normal, né? De certo modo confortável para a minha condição pessoal. Do ponto de vista material, estou falando. Mas uma coisa que realmente para mim é uma grande conquista, foi uma grande conquista, está sendo, e eu tento preservar, é a questão da paz. Porque aí eu tenho uma vida tranquila. Isso não significa ausência de problema. Os problemas às vezes acontecem. As situações difíceis e constrangedoras acontecem, a gente está num mundo que gira, né? Então não dá para as coisas não acontecerem. Elas vão acontecer independente da minha vontade, né? Se eu puder evitar, tudo bem, mas tem coisa que está fora do meu alcance, que eu não... Tem coisas que eu não consigo evitar e acabo fazendo. E o consumo de álcool, imagino, também não evita que as coisas aconteçam, né?
Veja, o consumo de álcool, no meu caso, seria o estupim, assim, seria o início de um grande desastre, né? Realmente eu não posso tocar em bebida alcoólica de forma nenhuma. Isso aí é uma coisa que eu assumi isso, porque independente do tempo que eu estou sem beber, isso não me dá nenhum tipo de condição de credibilidade de que eu bebendo vai continuar as coisas normais, não vão, né? Porque isso é uma questão muito complicada que eu nem sei te explicar exatamente quando começa, quando termina. Então eu prefiro não arriscar. A experiência do AA em quase 90 anos, mais de 80 anos, mostra que nenhuma pessoa que bebeu descontroladamente tem condições de beber controladamente, como outras pessoas que não são alcoólicas, que muita gente bebe, não tem problema. Não é o meu caso. Então eu não posso entrar nesse mérito de jeito nenhum, não dá para entrar. E a vida, ela pode, e ela está sendo, no meu caso, muito bem vivida, totalmente ausente de bebida alcoólica. Eu não preciso de bebida alcoólica para absolutamente nada. A minha vida, ela transcorre de uma maneira natural. Veja só, eu te falei que quando eu entrei no ar, as minhas filhas eram pequenas. Elas agora são adultas, eu tenho uma filha com quase 40 anos de idade. Então veja, e tenho um neto com 18 anos, né? Então tem uma turma aí que me acompanhou, hein? Então o que acontece? Depois que eu entrei no ar, a bebida alcoólica, ela não faz parte de nenhum momento da minha vida. Nem por mais importante que seja, ela não faz parte. Então todos os eventos que acontecem na minha casa, Natal, Carnaval, aniversário de criança, agora é aniversário dos netos, né? Tem uma de 8 anos. Então, todos esses movimentos, assim, reunião de família, almoço, tal, vamos reunir, vamos. Não tem bebida alcoólica. Não faz parte. Não entra na minha casa. Não é radicalismo e nem é, assim, aversão. Eu não tenho aversão à bebida. Eu é que não posso consumir, então eu não condeno, né? Não tem nada disso. Mas o ambiente é meu. O aniversário é da minha filha. É do meu neto. O aniversário de casamento é meu. Então eu convido as pessoas e todo mundo sabe que não tem consumo de bebida alcoólica. Nem que venha de fora, não entra. Eu queria te agradecer imensamente pelo teu depoimento. Eu que agradeço, viu? A gente está sempre à disposição. Esse foi o Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje a gente conversou com a psicóloga Kátia Falcone. Ela é voluntária do Alcoólicos Anônimos em Pernambuco e a gente também acompanhou o depoimento de um dos integrantes do AA Pernambuco. Se você quiser rever essa entrevista ou acompanhar outras edições do nosso programa, acessa o canal da Alep no YouTube, youtube.com/assembleiape. Até a próxima!